Você tá cansado de falar que no seu tempo era muito melhor, né? As comidas eram melhores, os aniversários eram melhores e brincar na rua é uma coisa que todo mundo fazia direto e hoje não tem mais. Então hoje a gente vai lembrar das brincadeiras de rua no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Dia das Crianças tá coladinho e eu não posso nem comemorar Dia das Crianças nesse canal porque isso aqui é um grande Dia das Crianças, né? Do ano inteiro. Mas você lembra quando você ia pra rua com seus amigos e você só voltava à noite porque sua mãe tava te chamando pra ir pra dentro, né? Porque tava escurecendo, ou você tinha que tomar banho, que você até não gostava muito? Pois é, meu filho, hoje a gente vai lembrar de 7 brincadeiras de rua que todo mundo já brincou na vida e você vai sentir uma saudade no coração. Aproveita e mostra pro seu filho também, né? Quem sabe ele não anima a brincar, sair do tablet, do celular e fazer isso também, né? Mas além das brincadeiras, sabe o que me dá um quentinho no coração? Além de pão de queijo, né? Que eu gosto muito de pão de queijo. Mas os membros desse canal. Ô, gente, mas esses membros. Olha só esse quadro de membros cheio de gente que é membro do Clube Nerd Show. E se você também quiser umas recompensas a mais do programa, né? Tipo, tem desconto em algumas lojas, tem um quadro aqui que você participa, você recebe a receita secreta do pão de queijo, né? Só vou te falar. Tá aqui no primeiro link da descrição, tá? Você clica lá, vê as recompensas e assine o Clube de Recompensas Nerd Show, que eu acho que você devia assinar, que vale bastante a pena. Combinado? Então faz o seguinte, ó. Pega seu chinelo, já põe na mão aí, ó. Vamos brincar de golzinho, porque hoje tem muita brincadeira de rua. Então, vambora! Se tem uma coisa que todo mundo brincou na infância, ou pelo menos ouviu o avô falando que, nossa senhora, era uma brincadeira ótima que a gente fazia, era a bolinha de gude, você lembra? Então, é aquele esquema, né? Cada parte do Brasil tem um monte de regras diferentes pra você jogar a bolinha de gude. Mas, no geral, é basicamente um sinuca infantil, né? Porque tem um círculo e você tem que jogar essas bolinhas de vidro, que a gente chama de bolinhas de gude, pra acertar outra bolinha. Se você joga e acerta essa bolinha, a bolinha que saiu do círculo fica pra você. Se você jogou e errou, você perde essa bolinha, né? E tem várias regras com uns buraquinhos, tem vários jeitos diferentes de jogar. Só que tem algumas coisas que eu fui descobrir depois, né? Por exemplo, o verdadeiro nome desse jogo é Berlinde. Você acredita nisso? E outra coisa que eu sempre fiquei pensando, o que é gude, né? Tipo assim, o que é gude nós no Heavy? Na verdade, é bolinha de gude, mas qual material da tabela periódica é o gude? Na verdade, a palavra gude vem de God, mas vem do provençal. O que é o provençal? Eu nem sei o que é isso. Provençal é uma língua romana antiga, entendeu? E eles falam esse provençal no sul da França. O que quer dizer? Quer dizer pedra lisa, entendeu? É por isso que é bolinha de gude. Gude não é um material da tabela periódica. E como você deve imaginar, o jogo de bolinha de gude chegou aqui no Brasil por causa dos portugueses, né? Mas só que tem alguns registros históricos que o jogo de bolinha de gude já tinha em algumas civilizações bem antigas, né? Por exemplo, em Roma, eles jogavam uma bolinha de gude, né? Só que, na verdade, com semente e pedra. Tipo aquele semente de noz, que é mais redondinho assim. E é engraçado que eles já acharam bolinhas de gude, né? Em várias civilizações antigas. Tipo assim, os egípcios, os astecas, os sumérios e até nas cinzas de Pompeia. Pompeia, que se você não sabe, é uma cidade da Roma antiga, né? Que o vulcão foi lá, explodiu, virou todo mundo cinza. E o Pink Floyd já fez um show lá, o Live at Pompeii. Um showzão que eu recomendo que você veja alguma vez na sua vida, que é muito legal. Na verdade, seria um bom lugar pra gente ir um dia, hein? Pra descobrir Pompeia no Nerd Doc. Fica a dica aí pros patrocinadores. Por isso que vocês têm que assinar o clube de canais do Nerd Show, ó, pra gente ajudar a fazer o Nerd Doc, pra gente fazer essas estripulias todas. Bom, mas vamos continuar. Resumindo, as bolinhas de gude têm no mínimo 2.500 anos de idade. Só que essas mais antigas eram feitas de argila ou de pedra polida, né? Mas as primeiras bolinhas de gude que foram industrializadas vêm do século XV, lá na Alemanha. E é engraçado que a bolinha de gude faz parte da infância de muita gente, né? Inclusive, ó, nesse quadro que você tá vendo aí, de 1560, é retratado as crianças jogando bolinha de gude. Dá uma olhada aí. Esse quadro chama Jogos Infantis e é do Peter Bruegel. Bruegel, tipo Alex Kidd. Mas se você pensar, a bolinha de gude foi um brinquedo tão jogado assim no Brasil inteiro que até a Coca-Cola resolveu fazer uma promoção especial, que eu não sei se você lembra, na Copa de 1998, que eram os Foot Goods Coca-Cola. Olha só. Você não vai resistir à coleção Foot Goods Coca-Cola. O Brasil tá com fome de gol, o Brasil tá com sede de título. Junte 5 tampinhas clássicas ou 10 metálicas marcadas e troque por 2 Foot Goods e um card. Cada Foot Good traz um craque da nossa seleção. São mais de 30 pra você colecionar. Mas é legal também o processo de como são feitas as bolinhas de gude. Você já parou pra pensar como é que elas são feitas? É o seguinte, a primeira coisa que é muito legal é que o material é todo reciclado, entendeu? Então qualquer vidro que tiver, tipo assim, parte da frente da televisão, espelho quebrado, garrafa, inclusive aquelas escuras, é por causa de garrafa de cerveja mesmo, podem ser usados pra fazer a bolinha de gude. Então esse vidro é lavado,
ele é misturado, depois ele é derretido. Ele é cortado, cai numa, tipo uma frasqueira que fica mexendo, né, dando a forma da bolinha, e esse negócio sai pegando fogo quente pra caramba que você não pode nem pôr a mão, que senão você queima. Mas aí você tá pensando assim, mas bolinha de gude hoje nem vende tal, tem fábrica disso ainda? Tem, e o principal cliente dessas fábricas são aqueles negócios de spray, sabe aquela lata de spray que fica que fica fazendo um barulhinho quando você balança? Aquilo que tá dentro são bolinhas de gude. Mas me conta aí se você era campeão mundial na bolinha de gude, se você se garantia na rua aí jogando com seus amigos, né? Então põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Vamos falar de outro esporte nacional da infância, né? Oh, meu Deus, quanto tempo! E esse me causava um certo trauma, porque eu tinha um medo dele me levar embora. Eu não sei porquê, né? Mas todo mundo que ia pra rua brincar já soltou pipa, papagaio, gaivota, ou qualquer coisa que vocês chamam aí pelo Brasil, porque tem vários nomes. E mais do que isso, todo mundo já enrolou uma linha naquela lata de óleo da soia, né? Oh, meu Deus, bons tempos. Volta, soia. Só com a latinha pra gente fazer isso. Acho que eu nem vou descrever a pipa ou aqui chama papagaio em Belo Horizonte, né? Porque todo mundo já conhece como é que é. Mas você sabe de onde que surgiu? Na verdade, ninguém sabe ao certo de onde que surgiu mesmo, né? Mas os relatos mais antigos da história vêm da China antiga. E a data é de 2000 anos antes de Cristo. Mas o uso dela era muito diferente, né? Porque a pipa tinha um uso militar. Tem uma lenda de um general chinês que fez o seguinte, ó. Ele empinou uma pipa para ver o tamanho da muralha que tinha uma cidade que o exército dele tinha que invadir. E depois que ele pegou a altura desse muro, ele bolou os planos de guerra e conseguiu conquistar a cidade. E também a pipa era usada como sinalização. E desde então as pipas ficaram muito famosas pela Ásia, né? Se espalharam. Inclusive elas começaram a fazer muito sucesso no Japão no período Edo, que eu já falei sobre o período Edo lá no vídeo dos Tazos, de por que eles sumiram, que eu recomendo que você assista aqui em cima também, tá? Mas essas pipas só se popularizaram mesmo no século 13. Por quê? Porque elas, pelas rotas marítimas de mercado, né? Elas chegaram até a Europa. E sabe quem foi um grande pai da pipa, se é que a gente pode dizer assim? O Marco Polo, que você já deve ter ouvido esse Marco Polo. Já ouvi falar nesse cara daquele... É outra brincadeira, né? Marco Polo! Não. O Marco Polo era um mercador veneziano, né? Que vem de Veneza. E ele até narra nisso no livro dele de As Viagens de Marco Polo, que é um negócio bem interessante, que eu não li, mas se você quiser ler, você pode ler. Mas tá aí, uma coisa que eu sempre pensei, porque eu ficava com medo, eu vou falar com vocês aqui, eu ficava com medo do papagaio me levar. Eu não sei porquê, eu tinha tipo 70 quilos na época e eu falei assim, não, papagaio, 70 não, né? Papagaio vai me levar porque ele puxa muito forte. Eu achei que isso ia acontecer. Mas você já parou pra pensar como é que o papagaio voa de fato, né? Como é que você pode empinar uma pipa com maestria? Você sabia fazer isso quando você era pequeno e nem entendia por quê. É o seguinte, você sabe que tem a armação ali dos bambuzinhos, né? Pra você fazer a pipa. E você tem aquela parte de plástico, ou de seda, ou qualquer que for o tecido pra fazer ela, vamos dizer, pegar a pressão do vento. Quando você coloca aquela parte contra o vento, acontece uma diferença de pressão. Então a pressão que tá embaixo da pipa, que tá pegando o negócio aqui, ó, é muito maior do que a que tá por cima. Então a diferença de pressão faz essa pipa subir pro céu, entendeu? Por isso que é muito fácil você empinar um papagaio na praia, por exemplo, porque na praia o vento é muito forte, né? Ou se não tem vento nenhum, você sabe que é difícil empinar, porque você tem que sair correndo, alguém fica segurando e você sai correndo. Quantas vezes você já fez isso? Mas inclusive a pipa foi até ferramenta científica, você ficou sabendo disso? Pois é, meu filho, o tal do Benjamin Franklin, né, que é um cara muito famoso nos Estados Unidos, que fez praticamente de tudo, né? Ele até assinou a Constituição dos Estados Unidos. Ele tinha umas ideias sobre a eletricidade, né? Porque até aquela época ninguém sabia se a eletricidade tinha a ver com os relâmpagos que eles viam no céu. Então ele criou essa teoria que o raio tinha eletricidade e várias outras pessoas iam testar. Só que o que ele fez? Ele resolveu dizer, eu mesmo vou testar esse negócio pra ver se dá certo. Crianças, não façam isso que o Benjamin Franklin fez em casa, tá? Ele colocou uma linha, pegou uma chave e empinou uma pipa na tempestade e tá lá assim, o que pode dar errado? Diz a história, né, que um raio bateu nessa pipa e que eletrificou a chave e que quando ele encostou na chave, deu faísca, provando a teoria dele. Só que a verdade é que um raio não bateu diretamente na pipa dele, porque senão ele estaria falecido há muito mais tempo. Naquela hora, ele teria morrido, que nem um russo que tentou fazer a experiência que ele tinha acabado de fazer, tomou um raio na pipa e morreu. Na verdade, o que eletrificou a chave era a carga do ar. Isso que aconteceu, tá? Mas com esse experimento, ele acabou inventando uma coisa muito famosa, que é o para-raio, né? Então, Benjamin Franklin fez aí o para-raio para você ficar seguro. Agora, quando o papagaio, se você quiser fazer um papagaio pro seu filho, né? Tem gente, nossa senhora, é só você arranjar bambu, tem que ser feito com sacola do supermercado, porque senão não é raiz, entendeu? Pega a sacola mais raiz do supermercado só da sua cidade e faz um papagaio. Na verdade, eu tive uma ideia. Eu nunca fui muito bom de fazer papagaio, mas eu vou fazer lá no Instagram do Nerd Show, @canal Nerd Show. Vai ter um vídeo especial lá fazendo um papagaio. Então me segue lá pra você esperar esse vídeo aí. E se você não viu o vídeo ainda de fazendo o biscoito fofo, o videozinho já tá lá no Instagram do Nerd Show, tá? Então vai lá que tá bem legal.
Mas outra brincadeira de rua que eu nunca entendi, só entendi agora, depois de velho, é o... Hã? O que é isso aqui? Claro que eu tô falando do Bets, ou taco, ou do jeito que você quiser chamar. Gente, essa brincadeira fazia muito sucesso na rua, né? Principalmente porque era uma brincadeira mais complexa, assim, e que pregava reciclagem, você tinha que ter umas garrafas de plástico, você colocava lata de óleo, usava aquela soia, né? Oh, meu Deus, tempo bom demais. O Bet é uma brincadeira competitiva, né? Que você tem que fazer o seguinte, ó, cada um tem um lado. Aí você põe um círculo, você põe uma lata, uma garrafa ou qualquer coisa. Você tem um taco na mão de madeira, você tem que defender esse negócio, essa lata, esse trem, pra você não tomar uma bolada nisso, porque senão o adversário vai fazendo ponto. E se o adversário acertar esse negócio, você tem que sair correndo e bater os tacos, entendeu? Pra marcar um ponto. Primeiro que eu nunca conseguiria acertar a bolinha naquele negócio, né? Porque você tem que ser muito profissional pra fazer isso. Segundo que eu nunca ia conseguir acertar essa bolinha pra jogar longe assim. Mas é uma brincadeira de rua que muita gente já jogou na vida, mas nem sabe de onde veio. Porque você deve perceber que ela tem uma certa semelhança ali com o beisebol, né? Mas a inspiração não é o beisebol. A inspiração é o cricket. Você já ouviu falar nesse jogo? Então, o cricket é um jogo inventado pela aristocracia inglesa, entendeu? Então os riquinhos iam lá pra jogar taco com todo mundo. Até porque bet, não sei se você sabe, mas bet, né? Bet é taco em inglês. E é bem antigo. Esse jogo foi criado em 1566 e ficou muito famoso na Inglaterra, na Nova Zelândia e também na Índia. E tem vários campeonatos, ligas profissionais pelo mundo, se você não sabe disso. O cricket é basicamente a mesma coisa, só que os times têm 11 jogadores. E as barras, que tem uma coisa mais profissional, né? A barra ela tem um LED que liga, que não sei o que. Mas basicamente a ideia do jogo é a mesma coisa. Mas só que tem algumas teorias de como é que o bet pode ter sido criado, né? Na verdade são duas. Uma diz que o bet foi criado no Brasil no século XVIII por causa de uns jangadeiros que começaram a jogar isso no tempo livre. E outra teoria falavam que os ingleses adaptavam o cricket nos porões dos navios. Então, tipo assim, não tem nada pra jogar nessa viagem, né? Não tem fusca azul pra gente bater no braço do outro. Aí acontecia isso. Eles jogavam o bet, né? Eles adaptaram o cricket. Aí o brasileiro viu, gostou, pôs o chinelo na mão e começou a jogar e foi muito feliz e é muito legal. Agora, peraí, deixa eu só um minuto. Isso não é o passinho do Romano. Por acaso você lembra de jogar amarelinha na rua? Oh, meu Deus do céu. A amarelinha foi o primeiro contato que você tinha com o desenho, né? Que você tinha que fazer aqueles quadrados perfeitinhos. Você ia desenhar no chão com aqueles giz, né? Aquelas pedras. Só um negócio tudo torto. Você, amarelinha nova de triângulo. Gente, amarelinha é um dos jogos mais simples que você pode jogar. Você só precisa de desenhar no chão e de uma pedra. Mas você não tem noção de como esse jogo surgiu. É uma história assim, impressionante. A primeira coisa que você tem que saber é que isso não era para ser um jogo. Na verdade, era um treinamento militar dos romanos, entendeu? Na verdade, era uma pista de 100 metros que os soldados romanos faziam tipo aquelas Olimpíadas do Faustão, que pisa na pedra que é um pedaço de isopor e ele cai. É mais ou menos isso. Só que as crianças daquela época viam os soldados treinando, né? E adaptaram isso, porque eu quero ser um soldado e fazer um negócio, fazer aquilo. E desenhavam no chão e faziam aquilo. Outra coisa que talvez você nunca tenha reparado, mas você começa no inferno escrito, né? E você vai até o céu e volta. Sabe o que isso significa? Isso representa a vida humana, né? Que você vai do inferno ao céu, entendeu? É tipo uma analogia. É um jogo, na verdade, muito para psicólogos. Mas vamos ver se você lembra um pouco de como é que a gente jogava, né? Porque tinha, olha só, nos pátios de escola principalmente, tinha muita amarelinha que já tava pintada no chão. Que, por sinal, não tem nada a ver o nome amarelinho com ela ser amarela, mas eu já te conto isso daqui a pouco. Mas olha só, tinha amarelinha normal e tinha amarelinha caracol, que também era numerada assim, ó. E você tinha que ir até o centro e voltar. Como é que você fazia? Você pegava uma pedra e jogava no número. Então você tinha que jogar no 1, 2, 3, 4, até ser numerado. Você ia pulando, só que você não podia pisar na ida onde caiu o negócio, a pedrinha. Você tinha que buscar ele sem pisar na volta. E a caracol era a mesma coisa, só que você só podia pular com uma perna pra sempre, entendeu? Então o caracol acabava sendo mais difícil. Então, mas é uma pesada assim, ó, o joelho não aguenta não. E agora sobre o nome amarelinha, gente, eu sei que vocês de Portugal vão me odiar por causa disso, que eu sei que tem gente que me assiste aí, mas o nome amarelinha, na verdade, vem do francês, que é marel, entendeu? Mas só que os portugueses ouviram esse nome e acharam que era diminutivo de amarelo, né? Que é amarelinho, marelinho, entendeu? E foi assim que chegou no Brasil, né? E marel, na verdade, se refere ao pedaço de pedra ou de madeira que as crianças jogavam, né? Pra fazer parte do jogo. Não tem nada a ver com amarelo de fato, né? Mas fica aí pra posteridade, né? Vamos continuar pintando de amarelo no chão.
Nossa senhora, mas agora essa foi a primeira brincadeira automobilística que a gente fez na rua. E dava pra jogar muito bem aqui em Belo Horizonte, porque, meu filho, cada ladeira, é só esse tipo de cidade que a gente brincava muito disso, que é o carrinho de rolimã. Você lembra? Nossa senhora, carrinho de rolimã era uma febre. Na verdade, assim, você tinha que ser um pouco engenheiro pra você fazer um carrinho de rolimã? Tinha, né? Você tinha que ver o filme dos Batutinhas 35 vezes pra você pegar as ideias de como fazer aquele carro? Tinha também. Mas o carrinho de rolimã vem lá dos anos 60, mais ou menos dos anos 70. Ele começou a ser feito, na verdade, com a popularização dos carros aqui no Brasil. Você sabe por que eu falo popularização de carro? Vou te explicar. Mas é o seguinte, ó, o carrinho de rolimã clássico, ele é feito de madeira, né? Na verdade, aquelas madeiras de caixa do supermercado, que antigamente era caixa de madeira. Pois é, você desmontava aquilo, montava um banquinho, montava um chassi aqui, uma tábua mais grossa assim pra ser o centro do negócio, e colocava uma aqui pra ser o volante do negócio. Você colocava os pezinhos, punha as rolimã e descia a ladeira, meu filho, sem freio. Aquele negócio ali era 200 km por hora, pelo menos. Quando a gente brincava, a gente achava que tava isso, né? Tava a 10, assim, tipo... mas era adrenalina. E por que chama carrinho de rolimã? Claro, porque você põe as rodinhas de rolimã. Mas você sabe o que é e de onde veio essa tal rolimã? A rolimã era tirada das oficinas mecânicas, por isso que eu tô falando que é a popularização do carro. E essas principais rolimãs que eles usavam eram das caixas de câmbio dos carros, entendeu? Ele tinha um conjunto de esferas dentro assim, ó, que essas esferas faziam essa parte de metal de fora girar, que é um processo bem inteligente. Parabéns pra quem criou a rolimã, que também não se chama rolimã, né? Ela vem do francês, que chama roulement, né? E a gente abrasileirou e chamou de, esse trem aí da rolimã, que a gente vai descer de carrinho e ralar todo e bater a cara na parede. Mas era bom demais, né? Meu pai fez um de ferro pra mim, porque ele é serralheiro, né? E fez um carrinho de rolimã de ferro todo pra mim, né? O negócio desse igual uma bala. Vocês têm ideia? Era bem sensacional, eu gostava bastante. Mas você já teve um carrinho de rolimã? Tem um tutorial de como fazer um carrinho de rolimã? Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Agora segura as pontas aí, porque nós vamos lembrar da brincadeira raiz, mas raiz e bem de interior mesmo, porque é no interior que a gente ia pra brincar na rua muitas vezes, né? Por acaso você lembra de uma brincadeira que chama chicotinho queimado? Nossa senhora, essa eu fui longe, né? Então, chicotinho queimado é basicamente o seguinte, tem um grupo de crianças, né? As crianças se dispõem ali, aí alguém vai esconder um determinado objeto e as pessoas não podem olhar. Quando ela esconde, depois as pessoas vão procurar. Só que a pessoa que escondeu fica lá assim, ó, tá quente, tá frio, ih, tá gelado. Nossa senhora, não vai achar nunca. Você saiu do planeta de tão gelado, tá quente, tá fervendo. Aí vai dando dica até que essa pessoa ache o objeto. É uma brincadeira muito legal. Só que eu tava pensando nisso e sempre quando a gente perde alguma coisa, a gente recorre a quem, né? São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar o que eu tô procurando, eu dou 3 pulinhos. Eu fiquei pensando assim, não é possível que existe um santo que chama São Longuinho. Tipo alguém que Longuinho, né? Não faz sentido. Meu filho, olha a história que eu descobri. Na verdade, o São Longuinho é o São Longinos, né? E São Longinos é o cara que, segundo a história da Bíblia, né, enfiou a lança do destino em Jesus crucificado. Olha só a treta que está se formando aqui. Então, na verdade, ele era um centurião romano, né? E ele trabalhava lá naquela parte da crucificação. Tipo, é como se fosse, vamos dizer, o coveiro da parada. Ele ficava lá tomando conta. E segundo a história bíblica, né? Quando Jesus foi crucificado lá e ele enfiou a lança do destino, que ficou conhecida, supostamente está exposta em Viena até hoje, começou a espirrar um sangue e água na cara dele. E ele tinha um problema de visão que foi curado na hora. E foi aí que ele falou assim, ih, rapaz, não, enfia a lança no Jesus, né? Nossa, só agora ferrou. Aí ele se converteu, falou assim, e era o rapaz mesmo, né? Aí ele começou a andar por vários lugares pregando a palavra, né, de Jesus e tudo mais. Só que ele foi delatado para Pôncio Pilatos, que deu uma leve torturada, tirou, né, a língua dele, arrancou os dentes e no final das contas ele foi decapitado. Mas no ano de 999, o Papa Silvestre II ia canonizar o São Longinos, né, que ficou conhecido como São Longuinho. Mas só que, olha só que interessante, diz a lenda que o Papa Silvestre II tinha perdido os documentos para fazer a canonização do São Longinos e que ele mesmo pediu pro São Longinos para mostrar onde que ele tava, e quando ele achou, ele falou assim, é o São Longuinho, né, que achou o negócio pra mim. Ele não deu 3 pulinhos. Isso aí eu não sei de onde saiu, mas pelo menos a gente já sabe que o São Longuinho é um apelido carinhoso do santo São Longinos.
Mas agora, na rua também, tinha que separar as pessoas fortes das fracas. E a gente tinha que ir pro combate, né? Porque quando a gente saía da escola, meu filho, era uma terra sem lei. Porque se tava em época, assim, de floração, de primavera e tal, que os matos estavam crescendo, tinha a danada da Guerra de Mamona. Você lembra disso? Tinha Guerra de Mamona, mas aqui tinha uma outra frutinha que eu não sei o nome. Se vocês souberem, alguém souber, me ajuda aí. Que é uma frutinha assim, ó. Ela é meio amarronzada. Ela é meio mole. Quando você abre, tem uma bolinha preta que parece tipo uma bolinha de gude. Mas que doía, rapaz, na hora que você batia em alguém. Eu não sei o nome dessa árvore, mas também a gente fazia guerra disso. Mas você deve saber que a mamona é uma frutinha assim meio espinhada, né? Que bate e dói pra caçamba, né? Mas quando a gente tá na escola, a gente não tem noção nenhuma, a gente só queria fazer guerra. E foi substituído pelo tazo depois, né? Aquele arma e voa. Mas era mais ou menos isso. Mas tem uma coisa que talvez você não saiba. A mamona faz parte muito da sua infância e vai fazer mais de gerações pra frente. Sabe aquele negócio que chama óleo de rícino? Que tá na categoria do biotônico Fontoura, daquele xarope ruim pra caramba? O óleo de fígado de bacalhau. Pois é, o óleo de rícino, na verdade, é o óleo da mamona. Você sabia disso? E os antigos, né? Sua mãe já deve ter te dado muito isso. Por quê? Óleo de rícino é laxante natural. Porque a gordura desse óleo não é processado pelo nosso, né? Nossa rabiguinha aqui. Então o negócio desce, meu filho, igual tobogã do Aquapark. Mas além disso, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele serve para tratar gota e também artrite, né? Ele é um negócio bem cabuloso. Mas olha só o perigo que você estava exposto. Porque a semente da mamona, na verdade, ela é muito tóxica e qualquer quantidade pequenininha serve para matar uma pessoa. E você tacando aí nos seus amigos, Pedrinho, tum, e na meia da testa. Eu não tava nem sabendo disso, mas a guerrinha de mamona era realmente muito divertida, né? Agora, se vocês souberem o nome daquela bolinha preta que eu tô falando, vocês me falam aí, porque, nossa senhora, quero reviver esses bons tempos, né? Fazer um vídeo de guerra de bolinha preta, que eu não lembro o que é. Põe aí embaixo nos comentários se você lembrar. Mas, meu amigo, se você gostou desse vídeo, lembrou da sua infância, tem tanta coisa pra gente lembrar ainda, né? E olha só, eu quero fazer uma parte 2 desse vídeo. Se esse vídeo chegar a 30 mil likes, vai ter parte 2, tá? Então deixa o seu like, inscreve no canal que você ajuda a salvar um pão de queijo, que aí você ajuda o Moleque Show a crescer e dominar o mundo, que é isso que a gente quer, chegar em 2 milhões. Bom, mas enquanto não tem vídeo, por que você não vê os últimos vídeos? Você deve ter perdido um vídeo aí, ó. Tem esse aqui embaixo, ó, dos tazos. Esse aqui tá sensacional. Tem uns das coisas de pobre, o pessoal adorou. Se eu fosse você, eu ia lá assistir esse, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!